Queridos amigos, queridas amigas, que o Senhor seja conosco e nos envolva na sua proteção. Após publicar sua teoria conhecida, que o celebrizou na área da física, matemático que o era, Albert Einstein declarou de maneira enfática a seguinte colocação: vivemos em um universo de ondas, de ideias, de vibrações, em cujo campo as mentes se comunicam através de processos inabituais, além dos sentidos físicos convencionais. Com muita razão, afirmou assim o pai da teoria da relatividade, matemático concepcionista e uma das grandes cabeças da área da física, porque quanto mais a ciência avança na investigação a respeito do homem, das suas manifestações mentais e comportamentais, chegamos à conclusão que o homem não é apenas um conjunto de células, de nervos, de ossos, de estrutura orgânica que vai ser aniquilada a partir do momento em que há a falta de respiração, a falta de oxigenação, a falta de batimento cardíaco, que geraria o aniquilamento total. Quanto mais as pesquisas na área da física, da psicologia, da biologia molecular avançam, chegam os especialistas à conclusão de que nós somos um departamento muito complexo, em que de um lado temos a estrutura visível, orgânica, e de outro lado, uma estrutura não sensível aos processos habituais do nosso aparato sensório perceptivo, mas que é uma consciência que procura, de alguma forma, essa consciência formatar as nossas expressões visíveis. Em outras palavras, é a base fundamental do nosso funcionamento e que mantém a nossa estrutura comportamental e física funcionando de maneira viável. As pesquisas nessa área chegam à conclusão de que nós somos uma consciência. E essa consciência tem um elemento que transcende o cérebro, o corpo e as manifestações habituais da nossa estrutura orgânica. Se nós examinarmos, mesmo que de maneira superficial, ao longo dos tempos, a análise histórica a respeito desse fenômeno, chegamos à conclusão que o homem tem uma estrutura física, mas tem uma estrutura psicológica. E essa estrutura psicológica transcende, às vezes, as manifestações habituais concretas. Para ilustrar, poderíamos citar alguns exemplos na área da paranormalidade humana, muito bem estudada pela ciência metapsíquica do século XIX e mais tarde, no século XX, pela conhecida parapsicologia. Porquanto, no ano de 1942, um homem que deveria abalar o mundo, graças ao seu comportamento na pesquisa científica, sensibilizando a comunidade internacional pelos fenômenos variados que por ele se manifestavam, apresentava um espetáculo de ilusionismo, de prestidigitação no teatro de variedades da antiga Bielorrússia. Esse homem, que era judeu-alemão, que também tinha a nacionalidade soviética, no seu espetáculo de mágica, de ilusionismo, ficou surpreso quando a polícia secreta da Rússia entra naquele anfiteatro, aproxima-se dele e os guardas, os soldados, interrompem o espetáculo de maneira violenta e dá-lhe voz de prisão. Ele tenta reagir, mas estava cercado pela terrível polícia secreta de todas as Rússias. É jogado de maneira violenta num camburão e depois de alguns minutos ele é atirado numa sala muito elegante de um Kremlin, diante do que ele percebe que está perante a pessoa mais poderosa de todas as Rússias nos arredores de Moscou. Tratava-se de Joseph Stalin, o primeiro mandatário da Rússia. E ele, Stalin, olha para aquele homem estranho, cujo vigor, as energias, o seu comportamento era algo inabitual, e diz de maneira seca e quase violenta: desejo que você me prove
se você é ou não um paranormal. Tenho ouvido falar a seu respeito, tenho escutado a seu respeito, e quero dizê-lo que se o Senhor provar que o Senhor realmente é um paranormal para mim, a Rússia saberá recompensá-lo. Do contrário, mandá-lo-ei para um dos campos de trabalhos forçados na Sibéria. Quem ia para os campos de trabalhos forçados na Sibéria na época, nunca mais voltaria. Era terminantemente assassinado ou morria por conta dos labores, dos exercícios, das atividades quase insuportáveis. Aquele homem, chamado Wolf Messing, diante de Joseph Stalin e da polícia secreta da Rússia ali presente, diante dele, Stalin continua pedindo: quero que o Senhor me demonstre agora se o Senhor tem capacidades paranormais ou não. Ele então concentra-se, pede alguns minutos e depois de abrir os olhos diz: nessa sala, mais ou menos 1h, 1h30 da tarde, houve uma reunião de alta cúpula na qual decidiram os planos do futuro a respeito da nossa cidade Petrogrado, mais tarde Leningrado, diante das invasões dos soldados nazistas da Segunda Guerra Mundial. E foi tomada uma decisão firmada em documento que está atrás daquele quadro, por detrás daquela cortina, onde há um cofre, e esse documento está ali guardado. Stalin deu um murro na mesa, se levantou e disse: o senhor está apelando para a coincidência. Essa sala é a sala do Kremlin, onde se reúne o primeiro mandatário, o primeiro-ministro da Rússia, que sou eu, e naturalmente os seus assessores. E é natural que a nossa segunda cidade mais importante, Petrogrado, estando sendo invadida pelos soldados nazistas. Nós, em uma reunião de hoje, deveríamos ter discutido a esse respeito. E naturalmente o senhor apelou para um quadro de pintura que está atrás dessa cortina, apelando, portanto, para uma coincidência. O senhor não tente me fazer de bobo. Quero pedir ao senhor que me prove de maneira cabal se o senhor é ou não paranormal. Do contrário, o senhor será enviado para os campos de concentração da Sibéria. Deu sinal e os policiais então retiraram de maneira agressiva e encaminharam-no para um hotel elegante nos arredores de Moscou. Ali ele ficou hospedado. Deram-lhe o prazo de 1 semana, na qual ele deveria naturalmente demonstrar de maneira cabal a sua paranormalidade, não obstante estar sendo vigiado pela polícia secreta 24 horas por dia. No dia seguinte, Wolf Messing acordou pela manhã e, ao descer, já avistou os 2 policiais que o seguiam a qualquer momento. Pegou um táxi e foi na direção do banco Gosbank, uma das maiores autoridades bancárias do mundo na época. E chegando nesse banco, ele entra acompanhado pelos 2 policiais que o vigiavam. E ao acercar-se da autoridade bancária, do responsável por prestar serviços e atendimento, ele retira o papel do bolso, entrega e diz: eu queria sacar essa quantia, essa remuneração, esse valor. E o homem, ao ler o papel, diz: senhor, se trata de uma grande soma, nós não temos essa quantidade de dinheiro aqui, mas se o senhor me permitir, e o senhor tiver paciência de esperar, eu vou pedir para que um carro forte traga essa quantidade de 100.000 rublos russos, para que o senhor possa sair daqui com essa quantidade, esse valor. Wolf Messing sorriu, aqueceu, sentou-se em uma poltrona e esperou. E dentro de alguns minutos, aproximadamente 30 minutos, chega o carro forte. Os guardas, os soldados, e entregam-no uma maleta de couro preta, dentro da qual havia 100.000 rublos. Ele agradece, dá meia volta e sai. E quando chega fora do banco, chama os 2 policiais e diz: os senhores são testemunhas agora de que acabo de retirar 100.000 rublos. Agora vamos voltar. E ao voltarem, eles se aproximam do mesmo homem e pedem-lhe para que demonstre aquilo que ele acaba de lhe dar, o documento, o cheque, aquilo que ele acaba de apresentar. E o senhor disse: para quê? Porque eu acho que o senhor se enganou no seu pedido. Eu não tinha esse valor, eu não tinha condições,
eu não tinha nenhum tipo de documento, e o Senhor, ao agastado nesse trabalho aqui há 25 anos, e nunca me equivoquei. Os senhores, por favor, saiam fora, deem fora. Está tudo correto, mas porque Wolf Messer insistiu tanto, ele, um tanto contrafeito, foi até o local e pegou o papel que Wolf Messer havia lhe apresentado, e quando voltou a apresentar, era um caderno de papel, sem qualquer coisa escrita de lógica, alguns rabiscos. O homem teve impacto, quase desmaiou. E Wolf Messer entregou de volta a maleta com 100 mil rublos. Ao sair, ele voltou para o hotel. Esperou 2 dias. E depois de 2 dias, ele sai, pega uma condução e vai no local distante, até a famosa Dacha de Stalin, o local mais seguro, o local subterrâneo, secreto, de fortificação, onde o primeiro-ministro da Rússia se encontrava com outras personalidades e ali ficava protegido. Só para se ter uma ideia, era o local mais bem protegido e seguro do mundo, quando era da Rússia, e o segundo considerado no mundo. O primeiro era o banco onde haviam as reservas de ouro dos Estados Unidos. Wolf Messer chegou no local totalmente fortificado. Só um parêntese: nesse local, nenhuma pessoa que se anunciasse que quisesse falar com Stalin, sem exceção, teria autorização para entrar. Nem mesmo a própria esposa dele. Ele ficava ali subterraneamente refugiado. Wolf Messer passou, cumprimentou os policiais, todos abriram as portas e ele foi entrando até chegar no local onde estava o primeiro-ministro da Rússia. Quando aquele homem, judeu alemão soviético, adentra-se na sala, Stalin dá um grito, aperta o sino, a polícia vem, pega o homem, que era Wolf Messer, aprisionam. E então Stalin diz: como é que os senhores deixaram passar esse homem? Como é que os senhores deram permissão? Ele poderia ter me matado agora, sem nenhuma possibilidade de defesa. Como é que vocês autorizam? E os homens ficaram estupefatos. E ele então, o próprio Messer, respondeu: naquele dia, quando eu conheci o Senhor, naquele hotel do Kremlin, eu havia pescado por telepatia do Senhor e de outras personalidades ali, que a única pessoa autorizada por passar por essa fortificação é Beria, que era o chefe da polícia secreta, o responsável por toda a polícia secreta da Rússia. Era a única personalidade. Então, durante toda essa semana, eu fiquei me hipnotizando, me autossugestionando. Eu sou Beria. Eu sou Beria. E fui irradiando a personalidade psíquica de Beria. E ao adentrar-me nesse local, as guardas, as pessoas me reconheceram como chefe da polícia secreta e me deixaram passar, porque só tinham autorização dele para ser encaminhado ao Senhor. Diante dessa prova, dessa evidência cabal, Joseph Stalin adquiriu confiança em Wolf Messer e adotou ele como seu primeiro secretário. A partir daquele momento, em qualquer lugar que estava, Stalin estava do seu lado, o seu primeiro secretário, que era Wolf Messer, nas reuniões com Winston Churchill, com Franklin Delano Roosevelt, nas reuniões, por exemplo, de Alta, nas grandes reuniões que aconteceram na época, Joseph Stalin estava sempre acompanhado de Wolf Messer, que era considerado talvez o maior paranormal do século XX, no regime da cortina de ferro. Esse homem que fez uma das carreiras mais fantásticas nos fenômenos paranormais. Em 1915, um menino de 17 anos apenas, era ele, foi encaminhada a uma personalidade conhecida, Sigmund Freud, o pai da psicanálise. E Freud queria fazer experiências com ele psicológicas. Pediu mentalmente para que ele atendesse ao seu pedido. E ele levantou-se diante de uma multidão de pessoas, de uma reunião de pessoas, cientistas, aproximou-se de outra personalidade conhecida, Albert Weiser, e disse: Senhor, me perdoe, mas Mr. Freud está ali por telepatia me pedindo para arrancar o fio do seu bigode. E arrancou. Mais tarde, com Mahatma Gandhi,
no ashram de Mahatma Gandhi. Gandhi pediu a ele que fizesse algo por pensamento. E ele disse: Senhores, me perdoem, mas eu vou ali pegar uma flauta e cantar uma melodia. Voltou com a flauta e começou a cantar. E após acabar, ele disse: essa é a melodia que Mr. Gandhi está me pedindo para tocar, que é uma velha canção indiana. E Gandhi começou a aplaudir. Era, portanto, um homem que vivia no mundo das ondas, no mundo das ideias, que a palavra, o pensamento, a comunicação não eram necessários para que ele pudesse intercambiar com as mentes e penetrar nos enigmas da sociedade, daquele campo que estava ao seu redor. Mas, se a personalidade de Wolf Messi é extraordinária, houveram outros fenômenos que chamaram a atenção. Um homem que em 1918 havia acabado de ser recusado para estudar na Escola de Belas Artes em Viena. Rechaçado, frustrado, algo depressivo, ele entra no Museu de Hofburg, na Alemanha, em Viena, e ao aproximar-se de uma peça coberta de um veludo verde, ele tem um transe epiléptico, aparentemente epiléptico. Mais tarde, esse mesmo homem, em 1932, tomando cerveja em uma cervejaria de Munique, ao lado de outras personalidades, ele vai ter um transe estranho, e vai começar a falar que se recordava do seu passado, quando teria sido guerreiro mouro, que teria assassinado milhões de vidas, e que agora estava diante daqueles mesmos que no passado foram seus asseclas, e que naquela época não conseguiu conquistar a Europa, tomar conta da Europa na guerra entre os mouros e os ocidentais. Ele foi rechaçado e assassinado, mas agora reencontrava os seus amigos, e olhou para Himmler, para Goebbels, e disse que estava diante de um momento especial, porque a partir daquele momento a humanidade deveria sentir a chibata da humanidade de Deus como vingança, que era ele próprio, como instrumento de vingança da humanidade perversa. Essa personalidade era nada menos do que Adolf Hitler, que mais tarde consegue uma cadeira de deputado federal na Alemanha, funda o Partido Nacional Socialista, e em 1939, no mês de agosto, ele é erguido ao poder e desencadeia a Segunda Guerra Mundial, invadindo a Áustria e a Polônia. Fazia meditação transcendental em momentos de depressão, vegetariano, tinha austeridade nas suas disciplinas espirituais, participava de reuniões esotéricas na casa de um guru chamado von Eckhart, que em transe ele comunicava e vozes estranhas por ele se manifestavam, que mais tarde traduziria uma obra chamada O Anticristo, de alguma forma traduzindo os transes que ele dizia, inclusive quando falava em público à juventude nazista, quando ele chamava atenção e sensibilizava a humanidade. Adolf Hitler vai se notabilizar por esse comportamento especial, muitas vezes vítimas de fenômenos que eram considerados histéricos, histeropatas, fenômenos que eram algumas vezes considerados de transe epiléptico, mas que muitas vezes eram de transes paranormais. Mas no dia 19 para 20 de fevereiro do ano de 1939, estando orando na Catedral de São Pedro, no Vaticano, Eugênio Pacelli, o cardeal da Igreja Católica, percebe alguém que se apresenta no ambiente de madrugada. Era o Papa Pio X. E o Papa Pio X se aproxima e diz: Pacelli, eu venho em nome de Jesus te dizer que logo mais tu serás Papa. Pacelli vai dizer mais tarde: eu olhei para aquele homem e disse: santidade? Não sou santidade, sou teu irmão. Venho dizer-te que logo mais tu serás Papa. Mas santidade está na glória do Vaticano, o Papa Pio XI, e ele é meu amigo, ele está saudável. Pois venho te dizer que logo mais tu serás Papa. Aquele ser desaparece diante dos seus olhos. Eugênio Pacelli, muito trêmulo, pálido, desce até o subterrâneo, onde se encontram os corpos dos papas sepultados, e ali ora durante toda a madrugada até o amanhecer. E mais ou menos às 6 horas da manhã, ao levantar-se, ele sai muito pálido, e o
guarda diz: por que Sua Eminência está tão pálido? Está tão empalidecido? E ele diz: porque há pouco tempo eu conversei com o Papa Pio X. Mas o Papa Pio X morreu, eu sei. Ele era meu amigo. Foi ele que me deu o anel e o chapéu de cardinalato. Foi ele que me concedeu a função de cardeal. E ele veio me dizer que logo mais eu serei Papa, porque logo mais, segundo ele, acontecerão coisas terríveis no planeta. E Jesus precisa de alguém que possa ter sabedoria no governo da Igreja Católica. 2 semanas depois, o Papa Pio XI adoeceu, morreu, e no escrutínio secreto, para se escolher o futuro Papa, Eugênio Pacelli é escolhido por unanimidade de votos. Sobe como Papa Pio XII. Nesse mesmo ano estoura a Segunda Guerra Mundial. E Eugênio Pacelli se recorda da visão que teve com o Papa Pio X e chega a negociar, salvando vidas com o próprio Hitler, para que algumas vidas não fossem destruídas pelo Holocausto. É considerado o Papa da democracia. Inclusive tem fenômenos especiais que acontecem com ele, especialmente a partir do ano de 1950, quando ele diz que vê o próprio Jesus, que o orienta, que o intui em determinados momentos especiais. Esse fato que foi traduzido e colocado no Le Reservatoire Romano, o jornal oficial da Igreja Católica Apostólica Romana, traduzido aqui no Brasil mais tarde, no jornal Ave Maria de Petrópolis, do ano de 1956, no mês de setembro, demonstra a excelência do fenômeno paranormal, do fenômeno psíquico, do fenômeno estranho que acontecia com essa personalidade. Essas personalidades demonstram que há manifestações que estão acima do cérebro humano. Mas foram as pesquisas da ciência que assim o comprovaram. Porque desde Joseph Briggs Riley, o pai da parapsicologia, professor de psicologia da Universidade de Duke, nos Estados Unidos, que depois de demonstrar que a mente produz fenômenos materiais, a mente humana, que a mente humana também produz fenômenos intelectuais, ele vai dizer, examinando a telepatia, a telecinesia, a psicocinesia, que são manifestações físicas e intelectuais produzidas pela mente humana, há um tipo de fenômeno, que é um fenômeno que é produzido não pela mente humana, mas por outros agentes, que eu prefiro dar o nome de fenômeno psi-teta. A letra teta vem de Thanatos, que é morte. Portanto, produzido por um fenômeno morto. Portanto, era a forma do pai da parapsicologia dizer que há almas ou pessoas mortas, seres que já morreram, que voltam para se manifestar. Há os fenômenos produzidos pela mente humana e há fenômenos produzidos por outras mentes que, através dos seres humanos, se manifestam na Terra, no corpo físico, no mundo material. Stanislav Grof, o extraordinário psiquiatra, depois da sua obra Além do Cérebro, onde ele vai dizer que há fenômenos que são alucinatórios, há fenômenos que são psicopatológicos, há fenômenos que são esquizofrênicos e psicóticos, mas há também outros tipos de fenômenos que são fenômenos inabituais, mas não são patológicos. E eles chamam fenômenos de estados alterados de consciência de um lado e estados de consciência alterada. De um lado, a consciência alterada é porque é patológico. De outro lado, estados alterados de consciência é porque são fenômenos inabituais. Fenômenos paranormais, ou seja, acima da linha do normal, o que não quer dizer que seja anormal. São fenômenos, portanto, inabituais, ainda não bem estudados pela psicologia. E Grof vai dizer, se nós examinarmos historicamente os chamados fenômenos místicos, os transes místicos, os milagres, entre aspas, veremos que boa parte deles eram fenômenos autênticos, fenômenos paranormais, fenômenos também chamados transpessoais. E ele vai examinar, se nós examinarmos, pedimos licença, para fazer um retrocesso, veremos que em toda a história da civilização sempre houve fenômenos mediúnicos, fenômenos espirituais, fenômenos paranormais.
Se nós examinarmos a Casa Júlia, em Roma, veremos pessoas atormentadas por espíritos, por almas dos mortos que se comunicam. Se nós examinarmos a Bíblia, o Bhagavad Gita, os Upanishads, o livro dos mortos do Egito, o livro tibetano dos mortos, o Vedanta em geral, veremos sempre manifestações dos mortos que voltam para se comunicar. Seria difícil aqui enumerar todas as passagens, mas a própria vida de Jesus é rica em fenômenos espirituais. Desde a anunciação, desde a previsão, desde os fenômenos que aconteceram com Maria de Nazaré, ou a sua prima Isabel, a João Batista, a Simeão na sinagoga, que intuíram a presença do Messias, até ele mesmo que começava com os chamados demônios, entre aspas, os espíritos perversos, criminosos, agressivos, que de alguma forma embaraçavam as criaturas humanas, os endemoniados que ele conversou, ou ele mesmo, que volta depois de morto, se manifestando. Temos uma vida rica de fenômenos, de um lado, paranormais, produzidos pela sua própria mente. Levitar e andar em cima da água, a própria mente, vencendo, portanto, a gravidade. Desdobramento da personalidade quando dormindo aparece, às vezes, fora do lago. Ou então, fenômeno de clarividência, visão à distância, quando ele diz ao centurião cujo servo foi curado: vai, que o seu servo está curado. E quando ele chega, pergunta que horas ele ficou bom, na mesma hora que o centurião estava conversando com Jesus. Ou então, quando ele diz a uma das irmãs de Lázaro, que diz: Lázaro morreu, e ele, com a sua visão psíquica à distância, diz: não, Lázaro apenas dorme. E era verdade, estava no fenômeno de catalepsia. Fenômenos paranormais, a multiplicação dos pães e dos peixes, que ele utilizou provavelmente as suas forças, os seus recursos, dominando os fluidos, para materializá-los, como fez Swami Sai Baba no século XX, que materializava pedras preciosas, cinza curadora, vibhuti, diante das pessoas e das câmeras de televisão. Ele materializou e ele apresentou, mas também fenômenos mediúnicos. Quando ele sobe na montanha do Tabor e conversa com Elias e Moisés, está lá no Evangelho. Ambos estavam mortos há mais de 500 anos. E Elias e Moisés aparecem a ele, materializados, demonstrando que estavam vivos, só que não no corpo, porque o corpo já havia morrido há mais de 500 anos. E conversam com ele, de tal forma que é a primeira sessão de materialização da história. Se nós examinarmos, mesmo de maneira perfunctória, Sócrates, a vida dele, Nero, atormentado por Agripina, a sua mãe que ele assassinou, e a sua esposa que ele também assassinou pela impiedade, Periandro, um dos 7 sábios da Grécia, Tibério César, imperador de Roma, que se comunicava com os espíritos. Se nós examinarmos a Idade Média, Santa Teresa d'Ávila, que era vítima de levitação, de psicografia mecânica, de clarividência, de clareaudiência, de intuição, de fenômenos físicos, até São João Crisóstomo, que era vítima de fenômenos físicos de tal forma que ele mais tarde aplicava flagelos silícios, Santo Antônio de Pádua, Santa Brígida da Suécia, as grandes manifestações da Igreja Católica nos claustros, nos monastérios, São Francisco de Assis, São João da Cruz, que eram vítimas de fenômenos espirituais. Veremos que na própria religião tradicional temos fenômenos mediúnicos. Se nós examinarmos a vida de Edgar Allan Poe na literatura, se nós examinarmos a vida de Dostoiévski, ecléptico, alcoólatra, mas também guiado por mãos invisíveis, se nós examinarmos a vida de Nietzsche, atormentado por espíritos, ou Savonarola, vamos encontrar vários deles. Schumann, na composição da música clássica, que ele mais tarde se suicidaria por uma grave perturbação também espiritual. Se nós examinarmos Tartini, que chegou a dizer: a minha sonata a violino eu compus enquanto dormia, enquanto sonhava, e quando acordei estava lá composta. Mozart, que em uma carta a um amigo seu, traduzida mais tarde por Leon Denis, na obra No Invisível, Mozart vai dizer a um amigo seu de Viena: você quer saber como é que eu componho os concertos, as óperas, as sonatas, as manifestações de missa, os oratórios? Você sabe como é que eu componho todos esses concertos, essas sinfonias? Eu também não sei direito. Eu sei que de vez em quando eu sou arrebatado, às vezes sonhando,
Às vezes na vigília eu sou arrebatado e vejo coisas, ouço músicas, melodias que eu tento na concentração passar de maneira quase automática para o pentagrama musical. E é verdade, porque de todos os compositores, Mozart era aquele que não tinha muitos rascunhos. Ele praticamente pensava e traduzia, colocava de maneira em primeira mão no pentagrama, como se fosse algo ditado de alguém invisível para ele. E ele dizia: as músicas que eu ouço são muito mais belas do que aquelas que eu consigo traduzir e colocar de maneira pálida, de maneira imperfeita no pentagrama musical. Se nós examinarmos a vida de Voltaire, que também era vítima de transe na hora que escrevia, de Carl Gustav Jung, toda a sua história, um conflito muito grande a respeito da paranormalidade humana. Porque ora ele vivenciava fenômenos extraordinários, ora ele rejeitava aqueles fenômenos. De vez em quando ele tinha transes que ele escrevia obras e mais tarde ele dizia que aquilo era o seu inconsciente coletivo. Ou era Philemon, um arquétipo da sua sabedoria que se manifestava através dele, que nada mais era do que o espírito desencarnado. Ou quando ele ficou numa casa, uma casa de campo que ele tinha para meditar e escrever suas obras. E ele vai dizer, literalmente na sua grande biografia, que foi escrita por Daniela Jaffé, a sua discípula, ele vai dizer em determinado momento: eu ouvi uma campainha, quando eu fui abrir a porta, não havia ninguém. O desespero tomou conta de mim, porque fenômenos aconteciam desde a madrugada, e eu gritei: pelo amor de Deus, o que é que querem de mim? E eu ouvi uma voz dizendo: nós viemos de Jerusalém, e o que lá fomos buscar, não conseguimos encontrar. E ele diz: a partir daí, eu fui tomado por uma coisa que me pegou pela logote, pela nuca, e me obrigou a escrever com celeridade. Após o que, eu escrevi a obra Os 7 Sermões dos Mortos, uma das obras que faz parte da sua grande biografia, e que ele apresenta como uma das grandes obras-primas da sua carreira. Toda ela é um convite para o indivíduo refletir, mergulhar em si mesmo, aprofundar o seu autoconhecimento e, através da espiritualidade, se libertar dos seus conflitos arquetípicos do passado. É, portanto, uma colocação profunda de alguém que era um grande paranormal, mas que nunca, nem sempre entendia o que acontecia com ele. No século XIX da ciência, quantos médiuns, desde Eusapia Paladino até os irmãos Davenport, Slade, que também se comunicava, as irmãs Fox. Se nós examinarmos os grandes médiuns do século XIX, veremos quantos transes, até Daniel Douglas Home, talvez o maior deles. Uma carta de Eugênia, a imperatriz da França, a princesa de Metternich, carta oficial. Ela vai dizer: você não sabe, eu certa vez participei de uma sessão com Daniel Douglas Home. Eu e Napoleão, meu marido, Napoleão III, estávamos presentes. Uma mesa de jacarandá, de madeira pesada, que deveria pesar 80 quilos, ergueu-se no ar, começou a rodopiar, e começou a brincar com cada um, ameaçando agredir-nos. Voltou e caiu no mesmo estado. As cortinas balançavam, até que apareceram materializadas várias personalidades, entre elas o meu próprio pai. E qual é a filha que não reconhece o próprio pai? Que apareceu e cumprimentou a mim, cumprimentou meu marido. O meu marido, meu próprio marido, disse: é meu sogro que está diante de mim. Essas manifestações abalaram o século XIX e chegaram ao século XX, chamando-nos a atenção. No século XX, teremos vários médiuns, desde Rosemary Brown, a médium que recebia partituras de Chopin, de Liszt, de Beethoven, até os grandes médiuns de efeito físico, como Hércules Mirabelli, que chegavam a produzir manifestações físicas ou psicografar em 17 idiomas diferentes, alguns dialetos extintos, produzir fenômenos retumbantes que chamaram a atenção. Ou Francisco Lins Peixoto, o grande Peixotinho aqui no Brasil. Ou Ana Prado, no Pará, que chegava a materializar espíritos e chegava a ter dores físicas após a materialização. Ou então Zilda Gama, a notável médium que psicografou Vitor Hugo. Ou a notável médium carioca Dona Ivone do Amaral Pereira. Essa médium extraordinária que sensibilizou tanto a opinião pública nacional. Vários médiuns, alguns espíritas, outros não espíritas, como é o caso do então, na época, psicólogo Luiz Antônio Gasparetto, de psicopictografia,
vítima de transes profundos, em que Toulouse-Lautrec apresentava o seu estilo inconfundível, examinado por especialistas, inclusive por repórteres da BBC de Londres. Ou então, Chico Xavier, que é considerada a maior estrela da mediunidade, talvez, que psicografou 412 obras e mais de 10 milhões de mensagens particulares psicografadas para familiares. Esse homem extraordinário que chegou a perturbar a Academia Brasileira de Letras. Monteiro Lobato, encarnado, vai dizer: ou esse homem é um pastiche, uma farsa, ou ele não merece apenas uma, mas todas as cadeiras da Academia Brasileira de Letras. Porque Chico Xavier psicografava com seus estilos característicos, e o médium em transe respondia e dava as suas contribuições. A doutrina espírita vai explicar essas manifestações mediúnicas, que no passado eram vistas com superstição. Em Israel, o médium era chamado de profeta. Em Roma, sibila. Na Grécia, feiticeiro ou guru, ou pitonisa. Na Idade Média, bruxo. Na Índia, rishi. No Egito, hierofante. E em cada época, os médiuns foram chamados de uma forma. Allan Kardec prefere o nome médium, que vem do latim meio, aquele que está no meio. No livro dos médiuns, ele vai apresentar o maior compêndio a respeito de paranormalidade e mediunidade humana. Até hoje não superado. No primeiro capítulo, Allan Kardec vai dizer: existem espíritos. E através de todo o estudo ele vai dizer: existem espíritos. E vai dizer, antes de convencer uma pessoa que o espírito se comunica, é necessário saber se a pessoa acredita que existem espíritos. Porque como acreditar que os espíritos voltam e se comunicam se não se acredita que ele existe? E ele passa para o segundo capítulo, o método. O terceiro, dos sistemas. Até chegar no capítulo 14, no item 159, quando ele vai dizer: todo aquele que sente, num grau qualquer, a presença dos espíritos é médium. Era, portanto, a definição de Allan Kardec: todo aquele que sente, num grau qualquer, a presença dos espíritos é médium. E ele vai continuar dizendo: é por isso que todas as pessoas são médiums. Essa faculdade é geral, porque todas elas podem sentir a presença dos espíritos em maior ou menor grau. Porque a mediunidade é uma faculdade humana, como todas as faculdades, que se manifesta através da estrutura física, mas é do espírito, do ser. A mediunidade, portanto, é a semelhança da inteligência. Todos nós temos inteligência. Há alguns que são superdotados na área da inteligência, outros que estão na mediana, na linha mediana, e outros que têm comprometimentos, perturbações, dificuldades cerebrais para a cognição. Mas todos temos um nível de inteligência. Da mesma forma que temos uma aptidão para desenhar, mas nem todos têm uma capacidade para desenhar, que nem o Leonardo da Vinci. Da mesma forma que todos podemos cantar, mas nem todo mundo canta como Pavarotti. A mediunidade é uma faculdade. Todos a possuímos, em maior ou menor grau. Mas Allan Kardec vai dizer, continuando nesse mesmo item: no entanto, aqueles a quem chamamos médiuns, normalmente são os médiuns ostensivos. Isso é, aqueles em quem a manifestação é violenta. Portanto, o indivíduo que é médium ostensivo, que são esses que a gente diz: fulano é médium, fulano é médium, é a pessoa médium ostensiva, porque médium somos todos nós. É aquele que vê, que psicografa, que entra em incorporação, que sai do corpo, que produz fenômenos físicos. Esse é o médium propriamente dito, o médium ostensivo. Esse indivíduo já nasce médium. Ele nasce com a estrutura cerebral. Daí porque Kardec vai dizer: é uma certa predisposição orgânica. Daí aí tem indivíduos que dizem: eu queria tanto receber espírito, e passa 30 anos fazendo moça na testa e não recebe nem assobio. Porque o indivíduo reencarna com a estrutura neurológica. E outros que não queriam receber e recebem tudo. É uma questão de estrutura neurológica. Não tem nada a ver com evolução espiritual, com a pessoa ser melhor ou pior do que outra.
Os médios são criaturas convencionais. Apenas têm uma aptidão, da mesma forma que o indivíduo tem uma aptidão para tocar piano. É uma aptidão. Não quer dizer que eles saibam tudo, porque há uma espécie de chantagem também no movimento espírita. Aí a pessoa é médium, e a pessoa olha para a gente tremendo, e quando ela treme, a gente acha que ela sabe os segredos da gente, e fica uma chantagem emocional. Não sabe nem dela, imagina da gente. Não nos enganemos. Isso são um pouco de fantasia, um pouco de perfumaria. O médium é uma antena, ele capta, pode captar. Mas ele pode não captar. E pode ser que o que ele capte tenha a ver com o nível de espírito que o acompanha. Por isso é muito delicado. Ademais, os espíritos superiores, sem exceção, respeitam a nossa privacidade. Não ficam aí querendo dar conselho, invadir a vida íntima de cada qual. Porque os espíritos aconselham melhor, mas não procuram interferir no nosso livre-arbítrio. Que essa não é a função da mediunidade. Kardec vai examinar os tipos de fenômeno. Fenômeno de efeito físico, material. Fenômeno de efeito intelectual. E vai dar uma ética à mediunidade. Vai dizer que há tipos de intensidade de fenômeno. Fenômeno mecânico ou inconsciente. Fenômeno semimecânico ou semiconsciente. E fenômeno consciente ou intuitivo. Há níveis de intensidade, muito bem colocado no livro dos médiuns. Até chegar no capítulo 23, quando ele fala das obsessões. Onde vai dizer que é uma verdadeira patologia de ordem mediúnica a obsessão, que tem passado despercebida pela maioria dos estudiosos, especialmente da psiquiatria, da psicanálise e da psicologia. A obsessão, a interferência de seres agressivos e perversos em nosso comportamento. Allan Kardec faz uma verdadeira psicoterapia desobsessiva nesse capítulo 23 e se torna um grande terapeuta espiritual, quando vem nos dizer que a obsessão é um desafio para o médium, particularmente para o médium e para todos, porque, repetimos, todos somos médiuns. Então todos sentimos, em maior ou menor grau, a presença dos espíritos. Necessário, portanto, direcionar a faculdade mediúnica. Alguns têm a faculdade ostensiva, e aí precisa exercitar. É convidado a exercitar, mesmo que não queira, porque a todo momento vai estar sentindo. Se não quiser exercitar, vai ficar exercitando no meio da rua, em outros lugares. É uma questão de opção. E há aqueles que têm uma mediunidade sutil, que pode desenvolver, isso é, ampliar suas possibilidades, através do treinamento, da meditação, para captação maior, mas não necessariamente uma mediunidade ostensiva. Então essa é uma diferença. Toda faculdade que nós educamos aumenta a sua capacidade. Se eu tenho uma memória boa e procuro treinar, a memória desenvolve, aperfeiçoa. Se eu tenho uma habilidade para tocar piano, como dissemos, e eu estudo música, estudo a teoria musical, exercito, a capacidade vai aumentar. Eu vou me tornar um virtuoso, se for o caso. É assim em todas as faculdades. O exercício da mediunidade é fundamental, mas primeiro estudá-la. Estudar o que é a mediunidade. Estudar como é que acontece. Eu já falei isso várias vezes, mas vou falar. A falta de estudo tem criado tanta ignorância e tanta perturbação. Certa vez o médium José Raul Teixeira disse que uma senhora chegou para ele e disse assim: eu já sei como é que o espírito entra. E entra, e nem sabia que entrava. Entra! E disse, por onde é? Pelo nariz. Porque quando o médium recebe, o médium e começa a dar comunicação. E Raul Teixeira disse: eu nem perguntei a ela por onde é que saiu. Então, é a ignorância, porque o espírito não entra no médium como uma água entra no vasilhame. É uma imantação. Perispírito, o perispírito estudado por Allan Kardec, que se imanta ao perispírito do encarnado, que despeja o pensamento, e o cérebro do médium vai decodificar em uma linguagem verbal ou uma linguagem escrita. Mas para isso a pessoa tem que entender, tem que estudar os seus fenômenos. O que é meu? O que é do espírito? Quais são os meus fenômenos nervosos? Como é que eu preciso estudar a minha personalidade? O médium Divaldo Franco, no livro Diretrizes de Segurança, diz que no começo da mediunidade ele não sabia quem era, porque ele entrava no ambiente e captava o psiquismo do ambiente e ficava de acordo com o ambiente. Então ele ia, por exemplo, numa festa, num casamento, e ficava mais feliz do que a noiva. Ia no enterro e ficava mais infeliz do que a dona do defunto.
Então ele ficava captando, ele disse, meu Deus, quem eu sou? Quem eu sou nesse emaranhado todo? Eu oscilo muito. O médium tende a oscilar muito. E só estudando muito as suas próprias reações, a sua própria personalidade, para discernir e exercitar a sua faculdade mediúnica. É uma questão de treino. É uma questão de hábito. E de começar pelo começo, redundantemente. Porque há pessoas que querem começar por onde outros estão terminando. Eu vejo médiuns ou pseudomédiuns querendo começar a psicografar como o Chico Xavier psicografou. Que é hors concurso. Chico Xavier é excepcional. Só para você ter uma ideia, a maioria dos médiuns psicografa 2 horas, 3 horas no máximo, porque depois cansa e não há mais fluido animalizado, como diz o Allan Kardec. Fluido animal, fluido necessário para que o espírito utilize e ocorra a psicografia. Gastou, e se ele continuar tentando, ele não vai produzir. Ele vai produzir o fenômeno dele. É necessário repousar. Chico Xavier nem tinha isso. Eram 14 horas direto sem psicografar. Varava a madrugada. Então é um médium diferente. É um médium excepcional. O seu raio de ação era muito grande. Então há médicos que querem começar já pelo nível de Chico Xavier, só que não querem pagar o preço que ele pagou. Porque todo mundo quer ser missionário, só não quer pagar o preço da missão. A pessoa queria também psicografar um Nosso Lar, só que não quer chorar as lágrimas que Chico Xavier chorou. Não quer pagar o preço da superação de si mesmo. Porque a pessoa acha que é só psicografar uma obra e ficar recebendo aplauso. Então, não é essa a tarefa da mediunidade. Até hoje os médiuns são muito incompreendidos. A tarefa do médium é entrar em transe, mas ainda são incompreendidos. Ainda não são bem aceitos. A nossa tarefa como médium é servir e deixar para quem quiser analisar. Se nós ficarmos preocupados com o que os outros vão pensar, já não somos mais médium, porque não somos passivos às comunicações, já estamos interferindo. E no fundo é o nosso ego, a nossa vaidade de querer ser aceito por todo mundo. O médium não deve se preocupar com isso, deve servir, entrar em transe, e que cada um vai examinar as comunicações. Chico Xavier entrava em transe, recebia as comunicações e submetia as comunicações da Federação Espírita Brasileira. Quando ele recebeu, por exemplo, o Nosso Lar, inicialmente Guilherme Ribeiro, presidente da FEB na época, recebeu e disse, olha, não, isso daqui é um pouco de fantasia, vamos esperar um pouco mais. Ficou magoado com isso. Ivone Pereira recebeu Memórias de um Suicida, foi até a Federação Espírita Brasileira, e o presidente da época pegou a obra e disse, olha, infelizmente, não podemos publicar. Não podemos, temos que analisá-la, e eu não sei se é compatível para publicar. Ivone Pereira esperou 30 anos, para depois de 30 anos, publicar a obra. Só depois de 30 anos a Federação chamou ela, não ficou magoado, não ficou sentida. Eu vejo médiuns que mal começaram a psicografar, já estão querendo um prefácio, já estão querendo a dedicatória, já estão querendo vender a obra. Não é essa a nossa tarefa. E às vezes a comunicação, a psicografia não tem qualidade. Tem qualidade para uma orientação particular, para orientação para o próprio médium, para orientação para o grupo mediúnico, mas não para o público em geral, porque às vezes tem erros doutrinários, tem erros até ortográficos. Então é necessário um cuidado com senso, para que nós não venhamos a confundir gatos com lebres, como diz o adagio popular. A função da mediunidade é provar que somos imortais, que vamos viver, evitar os desequilíbrios da área mediúnica, chutar cadeira, chutar mesa, catar cavaca no chão, dançar macarena, essas coisas que não tem nada a ver com mediunidade. Pessoas que vivem fazendo isso, dando escândalos, dando pontapés nos outros, dando voadora, dando mata-leão, porque hoje está na moda, né? Que não tem nada a ver com mediunidade. Então, há centros espíritas que quanto mais escândalo a pessoa faz, cai no chão, começa a se debater. Esse que é o médium bom. Não, essa é uma doença mental. Não tem nada a ver com mediunidade. São reações nervosas do psiquismo. Eu estou falando de maneira grave e de maneira enfática para dar uma ideia, para chamar a atenção. É claro que é um médium que entra em transe e tem alguns desequilíbrios, mas se ele melhorar os seus desequilíbrios, a mediunidade também melhora. Então é necessário, portanto, ele primeiro se melhorar como pessoa, melhorar suas emoções, a sua agressividade, a sua instabilidade emocional, para depois ele poder servir como médium, porque o espírito vai encontrar um campo, e se o campo for desajustado, o espírito encontra um desajuste nele. Daí porque não devemos levar uma pessoa iniciante, mesmo
sendo médium para uma sessão mediúnica, porque ela pode provocar um desastre numa sessão mediúnica séria. Estou falando de sessão mediúnica séria. Eu estou falando das pessoas que brincam de sessão mediúnica, porque há sessões mediúnicas que são brincadeira. Então, é necessário um bom sono, um bom tempo na mediunidade. É necessário que os médiuns se eduquem moralmente, evitem os vícios morais, os vícios chamados sociais, que eles procurem se trabalhar o seu lado emocional, a sua autoconfiança, a sua humildade perante a vida, a sua solidariedade em relação ao próximo. Porque da mesma forma que ele precisa usar isso para com os encarnados, ele vai lidar com desencarnados desajustados. Quantas vezes, diz Arnaldo Rocha, Chico Xavier entrava em transe de espíritos agressivos que diziam: eu queria quebrar tudo isso, mas não consigo, porque esse indivíduo não me deixa. Houve um espírito que chegou a dizer: essa besta aqui não me deixa. Que era um médium controlado, pacífico, porque o espírito não encontrava campo para atuar. Então é necessário um bom tempo na mediunidade. É necessário que o indivíduo possa alcançar esse estado de mediunato, que é o médium envolvido no Evangelho de Jesus, na prática do bem, na prática da caridade, na prática do amor, que é a grande função da mediunidade. A mediunidade tem uma função que é principal: demonstrar que nós vamos viver, que somos imortais, e nos preparar para essa imortalidade. Porque muita gente acha que a gente vai morrer quando estiver bem velhinho, usando água de colônia parisiana, quando estiver bem velhinho, bonitinho na cama, aí a gente morre. Não, a morte pode nos alcançar a qualquer momento. O fio da vida física é muito tênue. E é necessário que nós venhamos a nos preparar para essa viagem que todos nós vamos fazer mais cedo ou mais tarde, mais cedo do que nós imaginamos. A mediunidade, portanto, é um convite. Daí o médium deve se preparar. Deve ser, como nós falamos, tranquilo. Não ser melidrado. Existem médios que são aquelas sensitivas humanas. Toca, fecha. Qualquer coisa que fala fica magoado. A gente não pode falar nada, porque a gente sempre tem que elogiar. É sensível em todos os campos, no elogio, mas na crítica também. Então gosto do elogio, mas não gosto da crítica. Não gosto da observação. Então ficam totalmente melidrados. Levam tudo para o lado pessoal. Optam por levar tudo para o lado pessoal. E acabam desagregando a sua própria tarefa. A mediunidade, portanto, é esse convite do indivíduo ser cada vez melhor, conforme fala a doutrina espírita. O indivíduo se aperfeiçoar para ser instrumento dos bons espíritos. Diz Kardec: um médium bom não é aquele que comunica facilmente, é aquele que é identificado, que é simpático aos espíritos bons. Porque esse não é que só tem comunicação de espírito bom, porque o médium que só está dando comunicação de guia é o médium fascinado. Porque a função da mediunidade é atender os espíritos em sofrimento. Quando o Chico Xavier trabalhava no grupo espírita da prece, ele atendia as entidades mais horrendas que se manifestavam com ele. No final da sessão, antes de acabar, Emmanuel aparecia através do mesmo médium e dava comunicação. Então o médium é esse que varia, que transita dos espíritos agressivos aos espíritos bons. E é simpático, por quê? Porque está guiado pelo seu mentor espiritual, está em sintonia com o seu mentor. E o seu mentor é o responsável por trazer os espíritos que vão se comunicar através dele. Então é um médium de credibilidade. É um médium cujas informações são autênticas através dele. Porque é um médium que se trabalha moralmente, que não cultiva jactância, que procura valorizar o aspecto positivo da doutrina espírita. Então, meus amigos, todos nós somos médiuns do bem. Se não recebemos espíritos desencarnados para o transe, recebemos o bem de Deus para multiplicar. Daí porque vamos encerrar falando um pouco dessas características do médium saudável, aquele que não leva. Eu tenho falado em algumas outras palestras da filosofia tolteca, dos 4 acordos da filosofia tolteca. Algumas pessoas já devem ter ouvido essa narração. E é necessário que nós coloquemos isso na prática dos médiuns. O bom médium é aquele que segue esses compromissos, porque está em sintonia também com o Evangelho de Jesus. Não leva nada para o lado pessoal. Tem uma palavra impecável, para que com a sua palavra impecável, os espíritos também possam encontrar impecabilidade.
Que ele não leve nada para o lado. Já notaram como a gente leva tudo para o lado pessoal? Se a esposa entra em casa, o marido ficou de mau humor, você é comigo. Não, ela está de mal com ela mesma. O marido chega em casa enfesado, olha para ele, é só chegar em casa que fica assim. E já leva para o lado pessoal. Até no espiritismo, a gente faz uma palestra dessa, tem muita gente que chega a mim e diz assim, essa palestra foi toda para mim. Ele deixa o restinho para os outros. Leva tudo para o lado pessoal. Não. Ou então não fazer suposições, a gente supõe demais. Tudo a gente supõe, tudo a gente antecipa conclusões. E acabamos por ter problemas na comunicação. Como falamos algures, no relacionamento conjugal é muito comum as pessoas suporem demasiado. É o homem que encontra uma jovem e diz, essa é a mulher da minha vida, eu vou me casar com ela. É essa, e começa a supor coisas. Aí ela vai fazer comida para mim, vai levar na caminha todo dia, vai me dar café na boca, etc. E fica naquela lucubração. E aí, uma semana antes de casar, ela diz, olha, é melhor a gente contratar uma funcionária para a nossa casa, porque eu detesto cozinha. Acabou a felicidade. Mas ele supôs. O problema, a culpa não é dela, era dele, é o seu ego. Ele supôs uma coisa. Queria que ela levasse café na cama, queria que fizesse ovo mexido, straw eggs. Então imagine. Então ela não tem nada disso. Poderia ter perguntado. Você gosta de fazer comida? Você gosta de levar comida na cama? Você gosta de fazer ovo mexido? Ah, não gosto. Então já parte para outra. É melhor do que essa confusão. Ela também. Ela acha que ele vai naturalmente tratá-la de uma forma que vai abrir o carro para que ela saia na condução, puxar a cadeira para ela sentar na mesa, ou então vai dormir com ela de conchinha, de mão na mão. E na primeira semana de casamento, quando ela começa a se aproximar, se afasta um pouco aqui do teu calor, eu detesto, e se encostar muito, acabou. Poderia ter perguntado, você gosta de dormir com mão com mão? Gosta de dormir de conchinha? Ah, não gosto. Então já parte para outro. Então, mas supôs, na tarefa mediúnica, mais do que nunca, não levar nada para o lado pessoal, ter uma palavra impecável e não fazer suposições. Ter uma mente tranquila para que as entidades possam se manifestar e não fazer suposições, porque a gente já interfere nas comunicações que acontecem conosco. Então essa é a tarefa mediúnica. E o último compromisso da filosofia tolteca, fazer todo o bem possível e no máximo que pudermos. Porque quem faz o que pode, faz o máximo, diz o Espírito Joana de Ângeles. Então fazer o que nós podemos, ao nosso alcance, e a nossa consciência nos abençoará com paz, que é o tesouro mais importante da vida, a paz de consciência, e nos dará dias de bem-estar aqui na Terra, que são os pródromos de uma felicidade após a morte. Pensemos nisso. Muita paz.